Agora vamos ao Grupo Realiza conversar com o Dr. Misael de Souza. Dr. Misael, o que muda com o novo decreto 9.785 para porte e posse de arma de fogo no Brasil? Tudo, simplesmente tudo. Muda o limite das armas de aquisição, muda o limite de aquisição de munição, muda os calibres que antes eram restritos e permitidos, agora são, em sua maioria, permitidos. Muda os prazos de validade dos registros, que era uma verdadeira panaceia. Imagine se ter um registro de arma válido por 3 anos. 3 anos passa tão rápido quando você vê, passou. Muda o prazo de registro do colecionador, do atirador, do caçador, do lojista que vende a arma, que agora passam para 10 anos. E como é que se computa esse prazo dos 10 anos? Se o senhor tem um registro que foi expedido em 2012, ele passou a valer até 2022. Se o senhor tem um registro que foi expedido de 2018, ele passou a valer até 2028. Então, esse decreto, ele contempla todos os anseios das sociedades, até da indústria nacional, que foi quebrado o monopólio, graças a Deus. Graças a Deus. Porque estava uma coisa assim, sem precedente, a reserva de mercado das fábricas brasileiras. Preços absurdos, acima do praticado no mercado mundial. Qualidade, nossa Senhora. O que tem de gente morrendo com disparo acidental promovido pelas pistolas Taurus, e não é leigo, não é o seu Zé, não, que não conhece, são policiais, pessoas preparadas para o manuseio de uma arma. E essas armas estão mutilando pessoas, estão mutilando órgãos de pessoas. Outro dia, o senador Major Olímpio, quando então deputado, promoveu lá uma audiência pública às vítimas da Taurus. Apareceram pessoas lá que nos cortam o coração de saber que uma fábrica de renome produzia um produto deixando a desejar, como deixou para aquelas pobres vítimas. Inclusive, na internet tem um site Vítimas da Taurus. Por quê? Porque eles esqueceram a qualidade. Não tinha com quem brigar, tudo que eles lançassem estava válido. E nesse novo decreto, apesar de ter sido quebrado o monopólio das armas, o monopólio das munições, mas abriu-se um leque para que eles possam vender um monte de calibres que até então não eram permitidos. Agora eles podem vender para uso civil e uso militar. Então, ganhou a fábrica brasileira? Ganhou. Com a abertura do mercado, ganhou. Ganhou a população brasileira? Ganhou, porque ele tem direito e tem a opção de escolher uma outra marca que não a que era então vendida. Ah, mas a mídia brasileira está falando, está reclamando, o presidente tem que se justificar para o Supremo Tribunal Federal. Senhores, pelo amor de Deus, o governo tem que agir contra a oposição. Esta gente não quer o bem do Brasil. Esta gente, eles querem tudo, menos o bem do Brasil. Eles querem tumultuar, porque o decreto, na sua essência, ele é perfeito. Ou o senhor libera, ou não libera. Se não liberar, é simples. Só os bandidos terão armas. Só o governo, como está na Venezuela, terá arma. Agora, por que não vamos copiar o modelo americano? Todo mundo tem armas. Vamos copiar o modelo da Venezuela, que ninguém tem armas, a pobreza está lá? Então a mídia está reclamando do que não existe. O Brasil tinha uma lei de 1934. Com esse decreto se atualizou essa legislação. E tem mais, está para vir mais. Está tramitando no Congresso Nacional uma lei, o projeto de uma lei para extinguir o Estatuto do Desarmamento. O senhor e a senhora que está me vendo, o senhor tem direito de não gostar de armas. Tem todo o direito. Os desarmamentistas têm direito também de não gostar. Eu não fumo, mas eu não posso censurar quem fuma. É problema dele. Eu não bebo, mas eu não posso censurar quem fica nos barzinhos aí da semana bebendo. Isso é problema dele. Não existe nenhuma lei
que obriga o senhor e a senhora a comprar arma. Agora, o que essa gente não deveria fazer é falar sem conhecimento de causa. Falar sem conhecimento de causa deturpa a opinião pública em geral. O decreto do presidente Bolsonaro, assinado na última terça-feira, ele é um decreto perfeito, ele é um decreto moderno, ele é um decreto que atende às necessidades de todas as classes, atende a todas as necessidades de mercado. E eu lhe digo isso com bastante propriedade. Por quê? Porque eu milito nessa área desde 1966. Eu sei o que é pagar $18 por uma caixa de munição em qualquer parte do planeta Terra e pagar $180, porque existia uma reserva de mercado aqui no Brasil, no planeta Brasil. E aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, o senhor prefere pagar $180 ou pagar $18? Como é que um policial brasileiro, que ganha um salário minúsculo, ele pode treinar? Como é que ele vai pagar R$540 em 50 tiros que você aponta para uma silhueta, aponta para um alvo, 2 minutos você gasta 50 tiros? Era um descalabro que existia. E tudo isso com a conivência do Exército, que era o mais grave. E o Exército usava o seguinte argumento: o Brasil não pode ficar sem uma fábrica de armas. Sim, o Brasil não pode. Os Estados Unidos têm 6.000. O Brasil não pode ficar sem uma fábrica de munição. Sim, não pode. Os Estados Unidos têm 2.000. Agora, o que o Brasil não pode é ficar nas mãos de uma única fábrica. O que o Brasil não pode é ficar nas mãos de uma única fábrica de munição. Isso é questão de estratégia, questão de segurança. Amanhã o Equador resolve decretar uma guerra contra o Brasil. O que ele vai fazer? Explodir uma fábrica de munição que existe, porque aí o Brasil não tem mais com o que guerrear. Eu quero ver eles explodirem 2.000 fábricas de armas que tem nos Estados Unidos. Então, eu queria dizer para o senhor e para a senhora, por favor, peça para o seu deputado, peça para o seu amigo que trabalha na mídia. Nós não podemos viver à mercê de uma lei que só prejudica a sociedade. Então, eu peço ao senhor e à senhora, fale com quem o senhor tiver acesso, o decreto é bom, o decreto é constitucional, o decreto é perfeito e o decreto veio melhorar a situação do Brasil e a sua situação em termos de segurança. Pode acreditar no que eu estou dizendo, porque eu tenho experiência disso. Boa noite.